Hoje teremos torre de bombons e ingredientes salgados. Oi povo, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Lilo e hoje nós vamos dar continuidade ao MasterChef Confeitaria assistindo o episódio 5. Caso não seja inscrito ainda, já se inscreve, clica no sininho, assim cada vez que sai um vídeo novo, você já recebe notificação. E tem vídeos novos todos os dias, pelo menos 2 vídeos. Então bora pro episódio! Os chefes super estilosos, como sempre, já chegaram conversando com os competidores. Eles querem saber com quem eles gostariam de ir para a final. O Ítalo disse que gostaria de ir com o Léo. O Nathan já disse que gostaria de ir com o Ramiro porque ele gosta de desafio. O John Lee também gostaria de ir para a final com o Ramiro. O Ramiro também escolheu o Léo, que gostaria de competir na final. O Léo já disse que escolheria ou o Nathan ou a Marina, porque os dois falam e até agora não tiveram a grande entrega. E a chefe Helena já amou. Ela adora uma confusãozinha, adora uma tretinha ali. Ela já tá animadíssima. A Juliana disse que gostaria de competir contra a Luísa. A Luísa já disse que escolheria o Nathan, porque ela é mais organizada, termina as provas antes e tem melhor acabamento. Então, ela se garantiria mais. A Marina disse que escolheria também o Nathan, porque ele é muito bagunceiro e talvez não conseguiria entregar tudo o que prometeu. Eles, sem imaginar qual seria a prova de hoje, e o Diego vai lá e traz uma torre de bombons belíssima. Gente, torre de qualquer coisa no MasterChef é treta. É treta, dá bagunça, não dá certo, não consegue entregar, é sempre um fiasco. Olha, é muito difícil, muito difícil. Pode até fazer o produto ali, seja bombom, Carolina, o que for. Eles até conseguem fazer uns produtos bons, gostosos, mas dificilmente conseguem montar a torre. É muito difícil, muito difícil. E o Diego já revela que nessa torre tem 5.000 bombons. É muita coisa, muita coisa. Jacan já revela que vai ser uma prova em dupla, então a Luísa, que ganhou a prova vegana, pode escolher com quem ela vai trabalhar. E ela escolheu o John Lee, porque ele é bastante técnico. Achei uma escolha bem inteligente. Além disso, ela tem a vantagem de escolher as outras duplas também. Então, a primeira dupla que ela formou foi a Marina e a Juliana, porque ela não tem certeza de como as duas trabalhariam juntas. Ela também escolheu o Nathan e o Ítalo, porque são pessoas muito diferentes e que pode dar conflito ali na hora de executar a prova. Ela teve muito boa estratégia, eu acho, nas duas primeiras duplas, mas sobrou Ramiro e Léo. Eu acho que os dois são muito bons. E o Ramiro competia em provas de chocolate, então acho que ela deixou uma dupla muito forte aí pro final. Cada dupla vai ter que entregar uma torre de bombons de 60 centímetros. É altinha, dá tempo de fazer, eu acredito, mas é difícil. Não tem como ser fácil. É difícil, não sei se vão conseguir. Ainda a torre tem que ser em degradê, fazendo então com chocolate branco, amargo e ao leite. E também tem que ser recheados com 3 sabores diferentes. Eles vão ter 3 horas de prova, 3 minutos de mercado e 2 minutos antes da prova para conversar entre eles. Juliana já se demonstrou bastante preocupada porque a Marina não ouve ninguém, tem que ser tudo da forma dela, então ela tá preocupada de como vai ser a execução dessa prova. John Lee comentou que a Luísa escolheu ela, então que ele entende que ela é a líder ali e ele vai seguir o que ela propôs. Acho uma estratégia interessante, até porque é bom que tenha um líder e outro acompanhando. É bom que alguém esteja dominando a prova. Porque se estão os dois dominando vai dar problema, se os dois estão sem liderança também dá problema. Mercado, aquele caos de sempre, e hoje eles estão brigando pelos chocolates. Acho meio desnecessário, porque obviamente tem chocolate para todo mundo. E durante o mercado, a Marina fica toda hora: Juliana, pega tal coisa, Juliana, faz tal coisa, Juliana, olha ali, Juliana, pega outra coisa.
ela manda o tempo inteiro. Não tá sendo uma prova em dupla, tá sendo uma prova da Marina e a Juliana tendo que obedecer. Isso aí vai dar ruim, já tô pressentindo. John Lee já tá um pouquinho preocupado porque viu que a Luísa pegou doce de leite. E ele não quer nada pronto, ele quer usar as coisas frescas, fazer ali o preparo e tudo mais. Claro que para a prova do chocolate, trouxeram a Lê Costa, que é o presidente da Cacau Show. Primeira coisa, já começou a treta ali pelas forminhas dos bombons, porque tem de vários tamanhos. Então, obviamente, algumas pessoas pegaram já dos tamanhos maiores para facilitar, sobraram as menores. Então, o pessoal vai ter que se virar de alguma forma. Estavam perguntando ali pro Diego o que seria uma opção inteligente de recheio para ser rápido e tudo mais. Aí ele falou que poderia ser uma ganache, colocar algumas frutas e tal. E o Jacan comentou, ó, John Lee já tá com uma goiabada ali. Então, se ele colocar uma goiabada direto, o Diego falou, não. Não vem com coisa pronta, goiabada, doce de leite, vai ser a mesma coisa da outra história. Não sei se o John Lee e a Luísa ouviram, mas o John Lee já não tava querendo usar mesmo. Então a Luísa começou a esconder ali a goiabada e o doce de leite. E mostrou agora o perfil da Luísa, que ela começou a estudar direito, aí ela começou a entrar no mundo da culinária para fazer doces por necessidade mesmo, porque ela precisava levantar um dinheirinho. Então ela começou nisso ali, deu certo, se achou ali no meio, então abandonou o direito e seguiu com a carreira dos doces. Hoje ela trabalha como consultora, ela ajuda a criar os pratos doces nos restaurantes, acho isso chiquérrimo, acho isso mega interessante. Ela é super criativa, tem bastante estilo, tem muita confiança, então acho que ela é uma forte concorrente mesmo. A Helena já chamou a atenção que a dupla do John Lee e a Luísa e o Ramiro e o Léo já estão derretendo o chocolate, porque é um processo, tem que temperar o chocolate para depois colocar nas forminhas e tal. E claro, também tem que fazer o recheio, mas o chocolate leva tempo. E a Marina e a Juliana ainda nem começaram a mexer no chocolate. Elas estão discordando muito entre elas. Ali eu acho que vai ser difícil ter uma entrega. A Juliana tá ali limpando as forminhas, porque tem que ficar bem lisinho o chocolate, não pode ter uma marquinha de nada. E a Marina já tá ali em cima. Não, passa álcool. Não, mas tem que fazer de tal jeito. Fala, gente, calma. Ela sabe trabalhar. Meu Deus, eu realmente tô pegando o ranço da Marina. Não queria pegar, mas tô pegando. Porque olha que bichinha insuportável, hein? Todas as provas, ela tá... Parece que tá piorando a cada prova. Parece que tá crescendo, assim, o monstrinho que tem ali. Sabe? Porque olha... Ela implica com tudo, com todos, e tudo tem que ser do jeito dela. Ai, gente, não tô gostando. Não tô gostando disso, tá? Acho desnecessário. Acho, assim, que... Ai, é muito mimimi. Muito, 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 muito. E é sempre umas coisinhas bestas, tipo, cada um trabalha do seu jeito. Já falei isso no outro episódio. Custa respeitar o trabalho do outro? Não custa. Então deixa cada um fazer da sua forma. Todos ali são mega profissionais. Então não existe isso de tem que fazer de um jeito. Não, tem várias formas de fazer. Então respeita o trabalho do outro. Vocês estão competindo em dupla, é conjunto. Diego foi conversar com elas para ver quais sabores elas estão fazendo. A Juliana começou a contar que ia fazer tal recheio com tal sabor, tal recheio com tal sabor. A Marina, não, a gente vai fazer de outro jeito. E a Juliana, não, a gente vai fazer desse aqui. Aí o Diego já pediu, vocês querem conversar e eu volto depois, talvez? Porque vocês não sabem do que vão fazer. Os chefes foram na bancada do Ramiro e do Léo e pediram quantos bombons vocês pensam em fazer. Eles pensaram em mais ou menos 300. O chefe Diego disse que teria que fazer uns 500, mais ou menos. Então talvez seja pouco. E o Natan comentou pro Ítalo que ele esqueceu o açúcar para fazer o caramelo. Então isso pode ser um probleminha na prova deles. Tá todo mundo correndo para pintar as formas, para ficar o chocolate bonitinho, colorido. Mas o Diego perguntou para Helena, em algum momento nós pedimos para pintar os bombons? Não, a gente só pediu um degradê dos chocolates. Do meio amargo, do ao leite e do chocolate branco. Então talvez estão perdendo bastante tempo com isso. E acabou a primeira parte da prova. Agora tem um intervalinho e depois mais 1 hora para finalizar.
Juliana já começou essa segunda etapa falando: eu quero me organizar para meia hora finalizar os bombons e meia hora montar a torre. Talvez seja pouco tempo para montar a torre. Marina e Juliana estão um caos. A Marina já estava indo lá fazer bombons ao leite. Daí a Juliana, tá, mas eu já fiz ao leite, já tá na geladeira. Faz o meio amargo. E ela, ai, como que já foi feito, não sei o que. Ai, para, não fica discutindo, gente, faz. Faz o negócio. Ela quer discutir, ela quer ter a razão. Ela... Ai, gente, que cansativo. Se eu já tô achando cansativo, imagina trabalhar junto. Não ia dar certo pra mim. Tá faltando menos de meia hora pra acabar a prova. John Lee e Luísa estão montando ali a torre deles. Enquanto isso, os outros ainda estão ou recém começando ou nem começaram ainda. E, gente, é muito difícil, porque tem que fazer toda a volta. Não é só uma frente. O Diego até perguntou, vocês não estão muito calmos, não, pro Natan e o Ítalo? Aí o Natan, não, a gente vai montar juntos, vai dar tudo certo. Aí o Diego, mas vamos montar toda a torre? Sim. Eu duvido, disse o Diego. Duvido. E a Marina tava lá fazendo os bombons enquanto a Juliana tava montando. Aí a chefe Helena falou pra Marina, não é interessante ir lá ajudar? Porque não adianta ter bombom na bancada, não vai contar nada. Então ela foi lá ajudar, só que já chegou lá e disse que ela tava colocando um do ladinho do outro. E ela viu que ia faltar bombom. Então ela disse, espaça mais isso aí. Tem que espaçar, porque não vai ter bombom suficiente. John Lee e Luísa estão conseguindo subir a torre. Mas tá bem espaçado. John Lee já foi fazer umas decoraçõezinhas ali pra dar uma enfeitada. E pelo jeito, Marina e Juliana seguiram outra tática ali, pra tentar colocar alguma coisa nessa torre. Olha, Ramiro e Léo estão dando nome, hein? Meu Deus, tá lá, ó, torre inteiríssima. E acabou a prova definitivamente. Vamos ver as entregas. Antes da avaliação, o Diego já falou pra eles em que momento foi falado que precisava pintar os bombons. Vocês tiveram trabalho demais por nada. O degradê era do chocolate ao leite amargo e branco. John Lee e Luísa entregaram a torre. Tá bastante espaçado, mas entregaram. O de chocolate branco é com maracujá e pimenta. O chocolate ao leite é com cupuaçu. E o de chocolate amargo é com café. Diego tava fazendo suspense. Ai, será que foi um bom trabalho? Será que ficou bom? A Helena já disse, eu não vou nem fingir, ficou bom, eu gostei. Adorei. Pela avaliação dos jurados, eles foram muito bem. Chocolate gostoso, com recheios bons, estavam bonitos, a torre foi entregue, tinha os degradê, tinha tudo que foi pedido. Essa é a entrega da Marina e da Juliana. Falei desde o início que ia dar ruim. Tá muito ruim. A torre não foi entregue, ponto. Né? Isso não foi entregue. Foi entregue ali uma tentativa. A base, então, é de chocolate amargo com recheio de pistache e framboesa. O chocolate ao leite é com limoncello e café. E o chocolate branco é de laranja com gengibre. A escolha dos gostos, assim, dos sabores, eu achei interessante. Acho que são bons sabores. Mas vamos ver a avaliação. Na avaliação dos jurados, a casquinha tava boa, os recheios estavam ok. O de framboesa não combina tanto com o meio amargo, talvez ficasse melhor com o branco. E o Diego falou que foi totalmente desorganizado. Muito desorganizado. Elas estavam todas sujas também, com chocolate e coisa no rosto. E em cima da bancada um monte de embalagens ainda. E deu pra ver que foi uma bagunça. Deu pra ver que não rolou entrosamento de jeito maneira. Essa é a entrega do Ítalo e do Natan. Então ali na base tem chocolate branco com café e amarula. No meio tem chocolate ao leite com controle e cereal de milho. Que eu não sei se esse cereal de milho ficou bom. Não tinha o açúcar para fazer o caramelo, então pode ter ficado murcho. E na ponta tem chocolate amargo com morango, pimentão e pimenta dedo de moça. Eu acho que não sei. Ouvindo, parece que o pimentão não entraria ali. Mas vamos ver a avaliação. Quanto à torre, tá entregue. Mas tem vários espacinhos ali, né? Tá espaçado.
Mas, considerando as outras entregas, tá dentro do esperado, pelo jeito. Na avaliação, eles foram muito bem até, porque os chefes gostaram muito daquele com pimentão. Achei ótimo, né? Que bom. Eu não provei, mas de ouvir a ideia parece muito estranho. Mas foi um estranho bastante inteligente. Foi bastante elogiado. É um chocolate para adulto, não é para criança, porque é bem forte. Mas, no geral, foi avaliado ok. Além disso, a chefe Helena comentou que a casca estava meio grossa. Então pode ser mais um ponto desfavorável, além de que o cereal de milho estava murcho. Não estava legal, tinha que ter feito um pralinê, então eles sabiam que poderia dar esse problema. A torre do Léo e do Ramiro, perfeita para mim, tá? Para mim é a melhor entrega. E ainda estão pintados. Então assim, não tem discussão. Para mim são as melhores. Só se tiver ruim o gosto, porque olha, eu acho difícil. Porque o chocolate branco que tá na base ali é um gel de frutas vermelhas e uma ganache de iogurte. Delicinha. O do chocolate ao leite é um pralinê de avelã e chocolate de avelã. Delicinha. O de chocolate amargo é de um ganache de chai com especiarias. Eu achei maravilhoso. Eu adoro chai, então eu acho que é a melhor entrega. Eu acho que são, assim, ó, perfeitos. A chefe Helena, degustando, já falou que achou linda a torre. Eu também achei. Eles falaram que tem 470 bombons, mais ou menos, ali. Foram os que mais fizeram bombons. A avaliação geral foi boa. O Jacan elogiou bastante as especiarias. O pessoal achou bonito. Inclusive comentaram que todo o chocolate que a Marina e a Juliana não fizeram, eles fizeram. Mas teve alguns poréns. Por exemplo, colaram ali no final, na correria, alguns chocolates que estavam quebrados. Aí, né, complicado. Alguns tinham uns furinhos. E também comentaram que a casquinha estava um pouco grossa. E pela entrega, pelo acabamento, pelos sabores, pelo conjunto total, quem sobe no mezanino é o John Lee e a Luísa. Léo e Ramiro tiveram uma entrega boa também. Tava quase lá. Então, pediram para Luísa e John Lee escolherem um deles para subir, porque tem só mais uma vaga no mezanino. Discutiram ali durante um bom tempo, os jurados tiveram que chamar a atenção deles, inclusive, e no final escolheram Ramiro para subir. Léo comentou que não ficou chateado, que tá tudo certo, porque tinha que escolher alguém mesmo, e ele tem sangue nos olhos, então ele vai dar bom nessa prova. E bora para a prova de eliminação. E, gente, já começa com 5 caixas ali de madeira, que vai saber o que tem ali dentro. Para definir quem vai escolher cada caixa, eles fizeram um sorteio. Então ali eles vão saber a ordem, cada um que vai lá e escolhe o ingrediente. O Léo foi o primeiro sorteado, então ele foi o primeiro a escolher os ingredientes. E a caixa que ele escolheu tem presunto royale e cebola roxa. E a Helena também contou agora que eles vão jogar amigo ladrão. Então, quem for escolher o seu ingrediente, pode ou escolher o ingrediente que tá ali, ou pegar de um amiguinho. A Juliana foi a segunda sorteada, então ela escolheu uma caixa onde tem pepino e ovas de peixe. Ela escolheu ficar com essa caixa. O Nathan foi o próximo e ele escolheu a caixa onde tem salsão e carne seca. E ele escolheu trocar a caixa com a Juliana. O Ítalo escolheu a caixa onde tem foie gras e shoyu. E ele escolheu ficar com essa caixa mesmo sem nunca ter trabalhado com foie gras. A Marina foi na última caixa, onde tinha pele de tilápia e cogumelos. Como ela é a última pessoa que foi sorteada, ela pode escolher qualquer caixa. E ela disse que é alérgica a cogumelos, então ela já trocou a caixa com o Nathan. Então eles têm que fazer uma sobremesa livre, a escolha deles, o mercado de 3 minutos, e eles têm que usar o ingrediente que está ali com eles. É obrigatório os 2 ingredientes. Acho que tá diminuindo bem os competidores, porque o mercado tá mais tranquilo. Não tá aquela zona de sempre. Então talvez seja porque tem menos pessoas. Gente, o Ítalo vai fazer um brioche em 1h45. É muito pouco tempo para um brioche. Demora? É um processo demorado. O Nathan comentou que tá usando a pele do peixe para fazer uma emulsão. Ai, gente, eu acho complicado. Esses ingredientes salgados eu não teria muita ideia, não.
E o Natan já tá de novo grudado no nitrogênio. E o Léo já falou, tu não me gasta tudo que eu quero também. Pelo jeito vai todo mundo no nitrogênio de novo. E Laia. E acabou a prova, vamos ver as entregas e as avaliações. Começando pelo prato do Ítalo, ele fez um pappardou com creme inglês de foie gras, na melaca, vai saber o que é na melaca, gente. Na melaca de shoyu e sorvete de jabuticaba. Tá bonito. Não faço ideia do que é, mas tá bonito. Na avaliação geral, gostaram do prato. O Diego já comentou que o foie gras ele vem assim, em certos momentos, que ele poderia ser talvez melhor utilizado para ter mais gosto. A Helena já disse que prefere assim, que ela prefere mais suave. Então ficou essa pequena discordância entre os chefes, mas no geral eles gostaram do prato. A Marina foi entregar o prato dela e foi segurando o sorbet dela, porque tava escorregando. Gente, imagina se um garçom chega na mesa segurando a comida com a mão. Não, apenas não. Ela fez um sorbet de pepino, maçã e hortelã, mascarpone com ovas, merengue e pérolas com cacau. Eu não gostei muito, tá? Não gostei. Esse cinza em particular... Ai, gente, hoje em dia não existe mais isso. Eu até vi um vídeo esses dias falando sobre isso. Mas não existe mais, mas tinha uma vez muito. Lembra quando a gente andava pela rua e tinha esse cocôzinho de cachorro? Que aí depois de um tempo parecia só uma casquinha branca? É isso que tá me parecendo. Tá me lembrando aqueles cocôzinhos de cachorro seco. Não tá bonito. Pra mim, não tá bonito. Na avaliação dos jurados, a sobremesa tava muito doce, poucos elementos ali, pouca quantidade, inclusive, e tava numa textura muito mole tudo. Então, doce, molenga, sem graça, não foi bem, não. Agora, o prato do Natan, ele fez um cremoude d'oviales, nem ideia do que seja isso, espuma de pele de peixe, não me agrada o nome, sorvete de cogumelos, pode ser interessante, e uma tuile de chocolate com caramelo. Acho que foi a coisa que eu mais gostei de ouvir. Na avaliação dos chefes, ele foi muito bem, disse que estava muito gostoso, foi inteligente usar o colágeno ali do peixe para fazer as texturas. O Diego falou que tem todas as texturas, que tá completa a sobremesa, que tá muito gostosa. Olha, pode ser que ele leve o PIN dessa prova, inclusive. Mas o Jacan pediu por que o pessoal não gostava muito dele. Aí ele disse, não sei, deve ser porque eu brilho demais, né? Daí o Jacan falou, você é detestável, mas trabalhou muito bem, né? Só pra zoar com ele. Mas disse que foi um bom prato. A Juliana fez uma torta de chocolate com mel e salsão e um crisp de carne seca. Eu acho que pode funcionar muito bem. Tem gente que coloca o crocantinho de bacon em cima de alguns doces, né? Então acho que funcionaria mais ou menos dessa forma. Na avaliação, ela não foi muito bem, porque ela usou só as folhas de salsão para infusionar o leite, então o chocolate cobre esse sabor, ficou muito suave. E o mel também é muito forte, então ele mascara o sabor da carne seca também. Então ali sumiram os ingredientes obrigatórios. O Léo fez o 1000 folhas de cacau com presunto caramelizado, sorbet de carambola com infusão de cebola roxa. Parece interessante. Eu não escolheria esse prato, porque o 1000 folhas lá nem enxergo daqui direito. Pela avaliação dos jurados, ele foi ok, porque teve a entrega, sente os sabores, mas sente muito discreto. O presunto não tá nem crocante, nem macio, ele tá no meio termo ali. E o sorvete de cebola é um gosto lá no fundo de cebola. A Helena até comentou que parece quando corta com a mesma faca a cebola, a fruta, não sei o que, e daí fica aquele gosto lá no fundinho de cebola, sabe? Então, não foi muito bom, não. Como sempre, aquela discussão ali no sofá, que não falam muita coisa. Vamos ver o resultado final. Como destaques da prova, ficaram o Ítalo e o Natan. E o Natan ganhou essa prova, então, foi ali receber o PIN, e o Jacan já falou pra ele, posso te pedir um favor? Faz as pazes com esse povo. Agora ficou entre Léo, Juliana e Marina. Chefe Helena comentou que o da Marina tinha o sabor dos elementos obrigatórios, tinha alguns defeitos, sim, mas como estava com a prova entregue e tudo mais, a Marina sobe no mezanino, fica então entre Juliana e Léo.
E como o do Léo ainda dava para sentir os elementos, então o Léo ficou salvo nessa prova e a Juliana foi eliminada, porque já tinha coberto todos os elementos, não dava para sentir o gosto de nenhum deles. E com isso a Juliana então deixa o MasterChef, acabou para ela ali. E também encerra nosso episódio de hoje. Deixa nos comentários o que vocês acharam, já curte esse vídeo e compartilha com todo mundo para ajudar o canal a crescer. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!